Olá, eu sou Ana Paula Teles, do Exploração Criativa. E se você está querendo saber como ajudar os seus estudantes a usar dados e evidências para responder as questões, esse vídeo é para você. Vem comigo? Em vídeos anteriores, eu falei sobre a primeira e a segunda etapa da investigação. Então, se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui. Corre lá, assiste, porque assim esse vídeo vai fazer mais sentido para você. Então, depois de definir qual a pergunta a ser investigada e levantar as hipóteses, é hora de analisar evidências e dados para responder a questão que vai ser investigada. Engana-se quem pensa que analisar informações e dados é coisa exclusiva para a produção de conhecimento. E engana-se mais ainda quem acha que isso é exclusivo da área das ciências da natureza. Em qualquer área de conhecimento é fundamental saber analisar e avaliar dados e evidências. Imagine se isso fosse um hábito na nossa sociedade. Se as pessoas, ao receberem uma informação, questionassem de onde que essa informação vem, analisassem que dados estão sendo usados para apoiar essa informação, o que ia ser da fake news? Nada. Não ia ter problema com fake news, porque a informação ia chegar na pessoa, ela ia analisar, falar isso não faz sentido nenhum, e ia descartar essa informação, não ia sair divulgando. Então, analisar dados e evidências é essencial para que os estudantes aprendam sobre a forma como o conhecimento é produzido, mas tem um impacto muito relevante na vida deles. Então, é interessante estimular essa prática nas suas aulas. Muita gente também acredita que para analisar dados, os estudantes têm que ter o máximo de autonomia. Como eu já falei com você nos vídeos anteriores, esses níveis de autonomia, eles podem variar. E na parte de coleta e análise de dados também. Por quê? Principalmente quando os estudantes eles não estão familiarizados com determinadas práticas, você dar total autonomia para eles pode gerar um nível de frustração e ansiedade muito grande, porque eles não vão saber o que fazer, eles não sabem o que você espera deles e isso pode comprometer significativamente a aprendizagem, inclusive no sentido de você e os estudantes acreditarem que essa estratégia não é uma boa estratégia. Então, independente se vai ser investigação ou qualquer outra estratégia de ensino-aprendizagem, tenha esse cuidado. Se isso rompe com as formas como normalmente você interage com seus estudantes, introduza essa nova prática de forma gradativa, para que os estudantes possam se familiarizar com essa nova prática e entendendo quais são as expectativas, como que eles precisam agir, o que eles precisam fazer, falar, com quem, né, que eles vão interagir predominantemente. Às vezes a sua aula era mais expositiva e aí você quer adotar essas atividades mais em grupo, mais distribuindo o conhecimento, então faça isso gradativamente. Os estudantes se sentem mais seguros e isso faz com que eles estejam mais predispostos a aprender do que quando estão em situações de estresse, de medo ou de ansiedade. E com relação à análise de dados e coleta de dados, tem um outro agravante. Tem alguns temas que são muito complexos para que os estudantes possam fazer a coleta de dados. Então, vamos dar o exemplo do vírus, né? É inviável você levar os estudantes para um laboratório e trabalhar com vírus de verdade, né? É arriscado para a vida deles, eles não têm conhecimento técnico nem conceitual para poder fazer a coleta de dados desse tema. Ou então sobre comportamento dos micos em relação à disponibilidade de alimento e predadores. Esse tipo de coleta de campo, elas são muito longas, né? Também exigem conhecimento técnico e conceitual que limitam a ação dos estudantes.
Então, nesses casos de temas complexos, é super interessante você trabalhar com banco de dados ou dados secundários. O que são dados secundários? São aqueles dados que foram coletados por outras pessoas. Então, quando você lê um artigo científico, você vai ver a forma como que aqueles pesquisadores coletaram os dados, que principais conclusões que eles chegaram, quais as evidências que eles têm, e você pode usar essas informações e adaptar para a realidade dos seus estudantes, tanto em termos de linguagem quanto a profundidade do conhecimento. E um exemplo ótimo para você se inspirar é o artigo que eu citei no vídeo anterior, do Franco Souto e Mufort. Esse artigo, para quem não está lembrando, os pesquisadores e a professora estavam trabalhando com alunos do 3º ano do ensino fundamental, então crianças na faixa de 8, 9 anos. E eles estavam investigando por que os microestrelas estavam se aproximando dos seres humanos. Então, o que esses pesquisadores e a professora fizeram? Eles pegaram artigos científicos e traduziram as informações para cardzinhos. Então, por exemplo, num dos artigos falava sobre as características do microestrela numa mata que ele foi introduzido, ou seja, ele não existia naturalmente ali. Então, eles pegaram as informações como o mico reproduz muito rapidamente, aumenta muito rápido o grupo, né, a população. Aí fizeram um cardzinho. Não há predadores naturais nessa mata para os micos. Aí fizeram o cardzinho para as crianças analisarem. Um outro artigo falava como que era a distribuição dos micos na mata, numa área urbana. Então, quando tinha muito alimento, eles ficavam no centro da mata e quando não tinha, eles ficavam mais afastados, perto da área urbana. Então, os pesquisadores e essa professora fizeram mapinhas que ajudavam as crianças a visualizarem essa informação que estava no artigo. E isso é uma ótima dica para você, porque você pode pensar nesse exemplo, né? Vai lá no artigo, porque aí você vai ver as imagens direitinho como que é, e aí você se inspira e pensa como que você pode adaptar isso para a sua realidade. No caso desse artigo, os pesquisadores e a professora deram o mínimo de autonomia para os meninos. Então, eles receberam os dados, né, que eram esses cards, e a professora ajudava as crianças no processo de interpretar as informações. Um nível com maior autonomia seria eles receberem os dados, mas terem autonomia para analisar por si mesmos as informações. No outro nível de autonomia, os estudantes poderiam receber os próprios artigos científicos, né, para fazer a análise. E no nível de maior autonomia, seria aquele em que os próprios estudantes definem como que vai ser a coleta e a análise dos dados. Quando eu trabalhei numa escola particular, desenvolvi um projeto de iniciação científica, tinha um grupo de alunas que queriam investigar o impacto dos artistas na vida dos adolescentes. Então, o que elas decidiram fazer? Um questionário, e eu dei uma olhada assim para poder orientar, né, o tipo de pergunta que poderia ajudar mais, mas com pouquíssima orientação. Elas fizeram o questionário, aplicaram o questionário com os adolescentes da escola e depois analisaram esses dados, tabularam tudo direitinho, com o nível máximo de autonomia. Então, o que você vai definir se é muita autonomia ou menos autonomia, você precisa considerar 2 aspectos. Lembre-se sempre disso. O primeiro aspecto, o quanto seus alunos estão familiarizados com essa prática de investigação. E o segundo aspecto, a complexidade do tema. Se é viável, o que vai ser mais favorável para a aprendizagem deles, né? Num tema complexo, banco de dados e dados secundários são ótimas estratégias, né? Enquanto que em temas menos complexos, eles mesmos podem coletar os dados, tá certo? Então, conta para mim, você sabia desses diferentes níveis e essas diferentes possibilidades de trabalhar com dados e evidências? Quais são seus maiores desafios? Deixa aqui nos comentários, vou adorar saber a sua história.
E não perca a continuação dessa série. Ainda tem mais etapas da investigação para a gente conversar. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like especial para nos fortalecer. Também nos siga nas redes sociais. Eu e a Andreia estamos empenhadas em trazer muito conteúdo para você. Até mais!